Quando a gente fala sobre essa pessoa que eu vou falar hoje, parece que ele sempre foi tudo que a gente sabe dele. Bilionário, dono de empresas gigantes, envolvido com foguetes, carros elétricos, inteligência artificial, política e muita polêmica. Mas a verdade é que essa história não começa no Vale do Silício. Ela começa no meio do apartheid, num país isolado do mundo, com serviço militar obrigatório e um futuro extremamente limitado. No episódio de hoje eu vou te contar a história do imigrante Elon Musk. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Web Relatos de 2026 aqui no YouTube e também no podcast Imigrante Web lá no Spotify e ainda na plataforma de podcast da Apple. Eu quero desejar para vocês um feliz ano novo, que tudo de melhor aconteça para vocês nesse novo ano de 2026, que seja sucesso, com muita saúde, com muito amor, com muita prosperidade. Eu quero te lembrar que todos os sábados tem episódio novo simultaneamente aqui no YouTube e também no podcast, tá bom? Eu quero fazer minha audiodescrição, pessoal, é o seguinte: o meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu estou usando uma camiseta preta básica de gola V também, com boné preto, e um colar que tem uma pedra roxa, que eu comprei lá em Salem, lá perto de Boston, sabe? Daquele filme As Bruxas de Salem. Eu comprei lá e eu gosto muito dela, eu comecei a usar há pouco tempo. Eu quero também te convidar a curtir esse vídeo, a seguir esse canal, a seguir o podcast no Spotify e avaliar também, inclusive, tá, gente? E também as redes sociais, tanto as minhas quanto as do canal. E vou pedir também para você comentar aqui o que você achou sobre o relato de hoje, tá bom? Então vamos lá, gente, começar o relato. Pois é, vocês viram aí que eu vou falar sobre o Elon Musk. Ele nasceu, gente, em 28 de junho de 1971, em Pretória, na África do Sul. Você sabia disso? Entender esse contexto ali, tá, gente, de onde ele nasceu e no momento que ele nasceu é muito importante para a gente entender o porquê que ele decidiu emigrar. Ele nasceu, gente, durante o Apartheid, que foi um regime oficial de segregação racial que separava pessoas por lei, isolava o país economicamente, criava tensão social constante e deixava a juventude sem perspectiva de inserção no mundo, né? Uma inserção global não era uma coisa que eles podiam ter como expectativa. E mesmo o Elon Musk sendo branco, ele cresceu num país fechado, sancionado e politicamente instável. A família dele ajuda muito a gente a entender assim, um pouco dessa história. O pai dele, o nome dele é Elon Musk, ele era engenheiro eletromecânico, piloto e empresário também. E uma figura extremamente controversa, ao ponto que o próprio Elon, ele já disse publicamente que o pai dele foi emocionalmente abusivo e responsável por grande parte dos traumas da infância dele. Já a mãe dele, a Mai Musk, ela era modelo e nutricionista. Ela trabalhou a vida inteira para sustentar os filhos, especialmente depois do divórcio, e era uma mulher extremamente resiliente, que mais tarde também se tornaria imigrante, né, primeiro ali no Canadá e depois também nos Estados Unidos. Desde pequeno, gente, o Elon Musk era diferente. As pesquisas mostram que ele era introvertido, isolado, só que obcecado por livros e por ficção científica. Tanto que aos 12 anos de idade, ele criou um jogo de computador chamado Blastar. Eu falei do jeito que se escreve, tá? E depois ele vendeu esse jogo por algumas centenas de dólares. É um cara inteligente mesmo, né? Ele sofreu muito bullying na escola, tá, gente? Bullying tão pesado que ele chegou a ser hospitalizado depois de agressões físicas. Então isso meio que já faz aí aparecer algo importante, né? Ele não se encaixava socialmente, mas pensava muito à frente. E extremamente inteligente, né? Aí assim, se a gente pensar nisso e juntar tudo e colocar com outro fator decisivo, né? Que era o seguinte: a África do Sul daquela época, lá o serviço militar era obrigatório e ligado diretamente ao regime do Apartheid. Então, assim, no caso dele, com isso tudo, ele não queria servir aquele sistema, ele não queria participar de conflitos armados, né? De guerra, nada disso, e não queria ficar preso a um país que, na visão dele, não tinha futuro nenhum.
Ele sabia que ali ele não teria nenhum futuro. Foi aí que a imigração deixou de ser um sonho, né? E virou uma necessidade. Agora ele passou a precisar disso. E foi com 17 anos, em 1989, que ele tomou uma decisão radical, que era sair da África do Sul. E ele fez isso. Ele saiu sozinho e veio para o Canadá. E ele veio porque ele veio usando a cidadania canadense da mãe dele, tá? E o Canadá não era o objetivo final, tá, gente? Era só uma porta de saída daquela situação que o país de onde ele era, né, aquela situação que o país estava vivendo. No Canadá, então, ele se matriculou na Queen's University, na cidade de Kingston, Ontário, né, que fica tipo assim, uma hora de Toronto, tá? Talvez mais, uma hora e meia, mais ou menos, de carro. E ali começou então a vida dele real de imigrante, né? Não tinha nada de glamour. Ele trabalhou limpando caldeiras industriais e eram ambientes assim extremamente perigosos, né? E trabalhou também em serrarias e fez trabalhos pesados para conseguir se manter. Esse período foi fundamental porque mostra pra gente nessa pesquisa aí, né, mostra algo muito claro. Ele não saiu do apartheid direto para o sucesso. Ele passou exatamente pelo caminho que milhões de imigrantes passam. Um país diferente, um país estranho, o trabalho duro, pouco dinheiro e muita dúvida, né, muita incerteza. O imigrante chega no país e ele fica sem saber ao certo o que vai acontecer. Depois de 2 anos no Canadá, aí no caso em 1992, ele deu o próximo passo e foi para os Estados Unidos com visto de estudante. Ele entrou na University of Pennsylvania, onde ele estudou física e economia pela Wharton School, dentro da Universidade da Pensilvânia, né? E aqui tem um ponto crucial na história, tá? Ele estava legal nos Estados Unidos, só que temporariamente. Quando a graduação dele acabou, o visto dele tinha data para vencer. Sem uma solução, ele teria que sair dos Estados Unidos, né? E aí, em 1995, ele entrou num PhD em Stanford. Só que tem gente que romantiza muito isso, mas a verdade é muito simples, tá, gente? O doutorado também era uma forma de se manter no país, tá? Para poder manter o status migratório. Ele só fez o doutorado, só entrou, aliás, no doutorado para garantir que mantivesse ele o status de estudante, porque 2 dias depois ele abandonou o curso para abrir uma startup, né? Para abrir uma empresa. E ele mesmo já admitiu isso publicamente, que nesse período ele viveu numa zona cinzenta migratória, sem visto de trabalho definido, dependendo de estruturas acadêmicas, tá? E com risco real de ter que deixar os Estados Unidos. Ele já disse isso. Só que mesmo assim, ele apostou tudo. E a primeira empresa que ele abriu foi a Zip2, que é Zip2, tá? O numeral 2. Uma empresa que funcionava como um guia digital de cidades com mapas e diretórios para jornais. Algo extremamente avançado para os anos 90, né, gente? E as pesquisas mostram que ele dormia no escritório, tomava banho em academia, brigava com investidores e acabou sendo afastado do cargo de CEO quando os investidores decidiram trazer um executivo mais experiente para liderar a empresa. Em 1999, apesar disso, a Zip2 foi vendida por 307 milhões de dólares. E esse dinheiro mudou a vida dele e principalmente resolveu de vez a sua situação ali migratória, né? Ou seja, uma baita de uma grana já de cara, né? Logo depois, gente, ele criou a X.com, ou a X.com, só que não é o que a gente sabe que é a X hoje, tá? Que é o X hoje, tá? E foi com a ideia de ser um banco digital. A empresa participou de uma fusão que deu origem ao famoso, vocês devem ter ouvido já, PayPal. E aqui acontece uma das histórias mais famosas do Vale do Silício. Ele foi novamente retirado do cargo de CEO por decisão do conselho durante uma disputa interna de gestão. Mesmo assim, em 2002, o PayPal foi vendido ao eBay. O Brasil não é comum ver o eBay, gente. É tipo assim, para fazer compras online, tá? Antes de ter Amazon, de ter Shopee, por exemplo, como tem no Brasil, eBay sempre foi o grande nome. E o eBay comprou o PayPal por nada mais nada menos, gente, que 1,5 bilhão de dólares. Nossa, dinheiro de verdade, né? Meu Deus. Só depois disso foi que ele consolidou de verdade, né, a sua vida ali nos Estados Unidos. Mas também, nossa, eu com 300 e não sei quantos milhões já dá para consolidar, se fosse o caso. Até porque dá para comprar hoje em dia aí por 1 milhão de dólares, né, o Gold Card do Trump.
Mas enfim, né? E a partir daí vem as empresas que transformam o Elon Musk numa figura global, né? Ainda em 2002, ele fundou a SpaceX com foguetes, né, reutilizáveis e contratos com a NASA. Todo mundo sabe da SpaceX, né? Gigantesca, poderosíssima e tudo mais. Em 2004, ele entrou na Tesla, de carros elétricos e energia, né, que todo mundo conhece também, como investidor principal e presidente do conselho. E aí, em 2016, ele fundou duas empresas no mesmo ano, tá? Que foi a Neuralink, aquela com implantes cerebrais, bem polêmica também, e a The Boring Company, que é de túneis, tá? Uma empresa com túneis. Em 2022, agora mais recente, todo mundo sabe disso, ele comprou o Twitter por nada mais nada menos que 44 bilhões de dólares. E aí em 2023 a gente sabe que ele mudou oficialmente o nome do Twitter para X, né? Ou para X. E mais recentemente, gente, em 2023, a X, como que eu vou explicar? XAI, que é tipo assim, a inteligência artificial do X, tá? Do X, é XAI, porque é XAI, XAI que a gente fala em inglês, focada em inteligência artificial. Ou seja, né, gente, é uma história de muito sucesso, mas essa história também tem muitas polêmicas. E uma das mais conhecidas envolve a da filha dele, né? A Vivian Gina Wilson, que é uma mulher trans. Em 2022, ela entrou com um pedido judicial para mudar oficialmente o nome e o marcador de gênero também, né? E romper legalmente com o sobrenome Musk. Depois disso, a relação ficou pública, né? Virou um assunto público. E ele passou a fazer críticas abertas à cultura woke e às questões de identidade de gênero. Ela respondeu publicamente, gente, dizendo que ele foi ausente e que a mãe foi a principal fonte de apoio. Essa história aí deixou de ser apenas familiar, né? Virou um símbolo da guerra cultural mesmo do nosso tempo. Isso se conecta diretamente a outra virada da vida dele, que é a política, até porque ele vai ter ali um posicionamento político que a gente vai entender, a gente viu aí, né, contra até a questão da filha trans dele, né? Nos últimos anos, ele se aproximou fortemente do campo conservador estadunidense e do entorno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E reportagens o mostraram como um dos principais financiadores e articuladores do ciclo eleitoral de 2024, com doações estimadas em centenas de milhões de dólares. E aqui entra um ponto decisivo, né, gente? Quando ele comprou o Twitter, ele não comprou apenas uma rede social, ele comprou um megafone mundial, né? Um megafone global. Ao mesmo tempo, gente, vieram escândalos e processos. Em 2018, né, aí um pouco antes dessa coisa toda, ele publicou um tweet dizendo que tinha financiamento garantido para fechar o capital da Tesla. A SEC, né, que é SEC, acusou a declaração de ser enganosa. E a SEC, gente, é a Securities and Exchange Commission, que é o órgão que fiscaliza o mercado financeiro nos Estados Unidos. E é a SEC que regula empresas que estão na Bolsa de Valores, que fiscaliza as informações divulgadas ao mercado, que investiga a manipulação de ações, o uso de informações privilegiadas e declarações enganosas que possam afetar investidores. E o resultado dessa polêmica aí foi um acordo. Então foi multa, supervisão das comunicações e a saída dele do cargo de chairman da Tesla. A Neuralink também enfrentou investigações e questionamentos sobre os testes com e em animais, tá, gente? A Tesla passou a ser investigado por sistemas de direção assistida. O X, né, entrou em conflito aberto com anunciantes, com grupos civis e com órgãos reguladores. A gente sabe, inclusive, com relação ao Brasil, né, a grande polêmica do X no Brasil, que ele não quis obedecer às ordens e à soberania do Brasil, mas teve que obedecer, porque o país não é terra de ninguém, né, o país tem uma população e merece respeito. Não queria ter regulamentações sobre a rede social dele no Brasil, ficando assim isento, né, ou ileso a qualquer responsabilidade que ele tivesse que ter aí sobre as coisas que acontecem no X, né? Então isso mudou. O Brasil, as autoridades brasileiras obrigaram-no a se adaptar às regras, ele teve que fazer. Então a gente sabe sendo uma das polêmicas, né? Só que assim, mesmo com todo esse monte de polêmica, gente, o dinheiro continua crescendo, né?
A fortuna do Elon Musk varia constantemente, mas as estimativas recentes colocam seu patrimônio acima de 700 bilhões de dólares em determinados momentos. Hoje eu estava dando uma olhada, e estava uma média de 768 bilhões de dólares, mas é que é meio flutuante, tá? A Tesla, ela vale centenas de bilhões de dólares em valor de mercado. A SpaceX teve negociações privadas que indicaram, né, avaliações igualmente gigantescas, ou seja, muito dinheiro. A XAI, que é a inteligência artificial, mesmo sendo nova, já aparece em reportagens com avaliações impressionantes. Ou seja, né, gente, o Elon Musk ele não é apenas rico, ele controla pedaços de impérios que mudam de valor todos os dias. E aqui que está a ironia final até dessa história, né? Que na verdade eu acho que não vai ter fim, ela vai bem longe ainda. O homem que nasceu na África do Sul durante o Apartheid, passou pelo Canadá, viveu com visto temporário nos Estados Unidos, enfrentou o risco migratório, foi demitido das empresas que ele criou, se envolveu em escândalos, virou alvo político e cultural, mas aí ele acabou se tornando uma das figuras mais poderosas e influentes do planeta. Que loucura, né? Eu acho a cabeça dele incrível, tá? Assim, na questão de inteligência, de tecnologia, eu acho impressionante. E essa história não é uma história só, né, sobre genialidade. É uma história sobre conflito, sobre risco, sobre não se encaixar. A gente viu lá no início a infância dele, né? Sobre insistir quando o sistema parece dizer não o tempo todo, que é uma coisa que acontece muito com imigrantes mesmo. Mas também é sobre preconceito, sobre transfobia, sobre erros, sobre acertos. E eu diria que principalmente, né, uma história sobre imigração. O Elon Musk é o imigrante mais rico do mundo. Além de ser, hoje pelo menos, inclusive a gravação desse vídeo é hoje mesmo, dia 3 de janeiro, sábado, o homem mais rico do mundo. E ele é imigrante. Vocês sabiam que ele era o homem mais rico do mundo, né? Você sabia que ele era imigrante, mas imigrante da África, do continente africano, a da África do Sul? Porque as pessoas às vezes não associam ele à África do Sul, mas ele é imigrante da África do Sul, gente. A história dele, para mim, assim, eu tenho as minhas questões sobre alguns posicionamentos dele, como tem essa questão aí da transfobia e tal, com relação à filha dele. Só que, assim, de inteligência, de tecnologia e do que eu sei que ele ainda vai fazer demais nesse mundo, ele é. A cabeça dele é impressionante. Ele é extremamente inteligente e eu acho que ele vai fazer muita coisa ainda que pode sim vir a ajudar aí o desenvolvimento da humanidade. Essa é a minha opinião hoje, nesse momento, eu não sei o que vai acontecer, né? Ah, a questão do X, as polêmicas todas que ele se envolveu. É lógico, gente, essas histórias desse povo poderoso demais, tem um monte de coisa no meio dessas histórias aí. Não é nunca uma coisa assim completamente ah, limpa. Não vou dizer limpa se falar besteira aqui. Nunca é perfeito, tem várias quedas e tal, como a vida de entre aspas e muitas aspas, qualquer pessoa, né? Porque uma coisa que eu vi também, gente, que eu sei que a pesquisa mostra, inclusive todos os links, gente, tudo que eu encontrei de informações estão na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá? Caso você queira conferir, vai estar tudo aqui na descrição. Mas pelo que eu estava vendo, você vê, o pai dele era piloto, já esqueci, engenheiro eletroeletrônico, sei lá, já esqueci. Ou seja, pobre ele não era, né? Agora, ele foi trabalhar de todas essas coisas mesmo no Canadá, e depois nos Estados Unidos também, por necessidade sim, mas sobre ser pobre não, né, gente? Eu sei que o imigrante, ele fez a imigração para o Canadá por causa do apartheid, a mãe dele tinha cidadania canadense, naquela época era uma coisa muito mais simples para ele, enquanto filho de alguém com cidadania canadense. Hoje em dia tem muito mais processos, muito mais coisas que tem que fazer, né? Claro, até para ter cidadania também. Mas ele não chegou pobre, né, gente? Não. Imagina, a pessoa chega assim. E a imigração dessa maneira, dele foi por necessidade, mas eu não acho que tenha sido financeira exatamente. A gente sabe que tem as pessoas refugiadas, que sim, tem também. Tem muito refugiado que tem dinheiro, tá, gente? Não é só gente pobre que de país está sofrendo ataque, sofrendo terrorismo, essas coisas, que conseguem refúgio, não, tá?
ou perseguição e etc. Não, pessoas que têm dinheiro também. Agora a gente sabe que tem também os imigrantes nessa situação mesmo de escassez financeira e tem também os imigrantes de estudante. No caso dele, quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi com visto de estudante. E estudar nos Estados Unidos é muito caro. Então, assim, a gente sabe que não é uma pessoa que tinha privações financeiras extremas. Mas, novamente, eu acho a cabeça dele para a tecnologia uma coisa inquestionável, na minha opinião. Tem muitas pessoas gênias assim no mundo, mas o Elon Musk realmente é impressionante. Eu gosto da história dele nesse aspecto e lamento muito pelos posicionamentos que acabam agredindo outros seres humanos, mas ele é um imigrante com uma história de sucesso financeiro e de poder, e como nós falamos sobre imigrantes aqui, a história dele não poderia deixar de fora. Mas eu quero ouvir também a sua. Primeiro eu quero saber a sua opinião sobre o Elon Musk. Você pode comentar aqui o que você acha dos acertos ou dos erros dele, se tem alguma coisa que eu não mencionei. Mas eu gostaria também de ouvir a sua história, se você é imigrante, ou se e aconteceram coisas com você, lógico, se a gente é imigrante, aconteceram coisas, né? Ou você estava fazendo uma viagem para o exterior, algum país que estava conhecendo, aconteceu alguma coisa que você gostaria de me relatar, porque a ideia principal aqui do Web Relatos é que eu receba histórias dos imigrantes ou de pessoas que estavam viajando para o exterior, de coisas que aconteceram com elas. Não precisa ser história da vida. Pode ser também, porque aí eu avalio ali e tal, mas coisas que aconteceram. Por exemplo, eu contei aqui no primeiro episódio do Web Relatos e do podcast Imigrante Web como que eu vim para o Canadá com apenas US$ 100. Entendeu? Tem uma outra história que eu vou contar, tem várias coisas que eu vou contar que aconteceram comigo, né? Mas sobre como foi a situação de ter que ir para uma cirurgia aqui no Canadá, sem ser ainda residente permanente, ainda estando sob o visto de visitante, sem ter seguro-saúde. Uhum. Então, coisas assim também que aconteceram, sabe? Mas se for a história da sua vida também, que você quiser, tudo bem. E aí é só enviar aqui, ó. Tá vendo aqui, @imigranteweb? Então, o e-mail é imigranteweb@gmail.com. Pronto, Imigrante Web é o nome do canal, é da maneira que está escrito aqui, tudo junto, imigranteweb@gmail.com. E aí você menciona, por favor, Douglas, eu autorizo utilizar a minha história no canal do YouTube Imigrante Web, de maneira gratuita, né? E usar no canal. Porque aí eu tenho autorização por escrito para poder colocar na internet, caso o YouTube venha me perguntar e me cobrar se eu tinha essa informação, essa autorização. E se você quiser enviar imagens, de repente aconteceu uma coisa super engraçada durante uma viagem, e tem fotos, e tem imagens e tal, e você quiser que eu mostre também, por favor me envie, mas sempre falando que eu posso utilizar aqui no canal, tá? Sem data, assim, por tempo ilimitado, tá? Porque o vídeo fica aqui, tá bom? E se não forem suas as coisas, gente, aí inventa fotos, imagens, não, tá? Tem que ser suas mesmo. Eu vou evitar colocar coisa de crianças, então se tiver, eu posso colocar um blur no rosto, tá? Então, só para avisar. E vai ser muito legal, porque o motivo principal do Web Relatos é esse. De eu vir contar coisas que aconteceram comigo, mas contar também coisas que as pessoas me enviaram, tá bom? O que vocês acharam sobre o episódio de hoje? Vocês sabem sobre esses detalhes sobre o Elon Musk? Ou Elon Musk, né? Que a gente pronuncia em português. Comenta aqui o que você acha dele. Muito obrigado por todo o apoio. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. Dá uma força também lá no podcast. Se você está ouvindo aqui pelo podcast do Spotify ou da plataforma da Apple, avalie o podcast, por favor. Comenta aqui também, porque isso também me ajuda bastante nesse novo projeto. 2026 terá muita coisa acontecendo aqui, tá? Vocês que acompanham o canal já sabem que tem na programação aí o Web Relatos, que é esse programa no YouTube, no caso, que também tem o podcast, onde eu conto relatos de pessoas que me enviaram histórias ou que eu pesquisei, como eu fiz hoje, falando sobre o Elon Musk, que é o imigrante mais rico do mundo. Tem também o Web News, que é um programa semanal que agora está gravado, para comentar as notícias da última semana relacionadas à imigração, a morar fora, qualquer coisa que tenha acontecido que possa aí afetar ou que seja de interesse de pessoas que têm esses planos para a vida. E aí, todo domingo, tá, gente? Inclusive amanhã terá. Vai ser com bastante informações, porque eu fiquei aí com um break, né, de 2 semanas por causa do final do ano. E tem também, gente, o Build Expo, que é um programa sobre intercâmbios, que é da minha empresa Build Education, onde a gente vai receber instituições de ensino de vários lugares do mundo, alguém que trabalhe lá, para conversar com vocês ao vivo, tirar dúvidas, fazer a apresentação da instituição de ensino, trazer promoções, tudo que estiver acontecendo de novidade, para que você possa aí, se você quiser estudar no exterior, escolher, conhecer melhor essas
instituições, tirar suas dúvidas ao vivo comigo e com esse funcionário dessas instituições de ensino. Então, esse ano, esse programa entra no ar. E tem também o Passo a Passo, que também é um programa que provavelmente será ao vivo, até para que haja interação, onde as pessoas possam fazer perguntas ao vivo para profissionais de visto e imigração que forem os convidados do programa. Por isso que se chama Passo a Passo, tá? Onde a gente pode, é um programa onde a gente quer falar, dar o passo a passo para vocês sobre visto e imigração para algum país do mundo. Para isso eu vou contar com parcerias com consultores de imigração, ou advogados de imigração, ou profissionais de imigração devidamente licenciados ou regulamentados pelos países que eles representam, para tirar suas dúvidas ao vivo. E aí terão assuntos, tá, gente? Mas assim, a programação do canal vai vir esse ano com esses 2 programas a mais que ainda não tinham entrado no ar no ano passado, e por isso eu te peço para você seguir as redes sociais, me seguir lá no douglas.ca no Instagram, é @douglas.ca, no TikTok também só que o do Douglas é o número 0, tá? Então douglas.ca, porque eu vou postar essas coisas todas lá na medida que for acontecendo, quem será o convidado, como que vai ser, etc, tá bom? Então, muito obrigado por todo o apoio. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam desse assunto, siga o podcast e avalie também, que isso também me ajuda. E no sábado que vem eu estarei de volta com mais um Web Relatos e mais um episódio do podcast. Que 2026 seja um ano incrível para vocês, tudo de melhor para você e para sua família. E nós nos vemos no ano inteiro e sábado que vem. Tchau, gente. Muito obrigado.